Olá, todo mundo bem? Estamos de volta para a nossa aula 7, primeiro módulo, o ponto decisivo, a ação transformadora. Eu sei que você de repente tem fé em Deus e você diz assim, basta ter fé em Deus que eu vou conquistar tudo o que eu quiser conquistar. Mas e se você mesmo não tiver fé na sua capacidade, será que você vai chegar a algum lugar? Quando eu falo isso, eu sei que eu estou aqui confrontando uma certa mentalidade de muitas pessoas que dizem assim, não, eu não posso confiar na minha capacidade, eu não posso acreditar no meu talento, eu não posso confiar dessa forma no meu modo de ser, na minha maneira de fazer as coisas, porque desse jeito eu vou estar desagradando a Deus. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Se Ele próprio acredita em você, quem é você para duvidar da sua capacidade? Tudo que você tem que fazer é concordar com Ele. Agora, se você não tem conseguido desenvolver autoconfiança, se você não tem conseguido desenvolver fé naquilo que você mesmo é capaz de fazer, eu pergunto para você o seguinte: quando você vai talvez numa entrevista de emprego, quando você vai de repente galgar uma nova posição na sua empresa, quando você vai abrir o seu negócio, você acredita que é capaz de levar isso adiante? Você acredita que é capaz de tocar esse projeto, esse plano adiante? Ou você vai ficar com esse sentimento também de não merecimento, de autocomiseração e de autopiedade? E você vai ficar ali de repente, não, isso aqui não é para mim, não, eu não mereço tanto, não, eu não consigo, não, eu sou incapaz. E você acha que é isso que agrada a Deus? Você acha realmente que é isso que engrandece o nome de Deus na sua vida? Definitivamente não é. Agora, se você acredita que você é capaz, você não deve também ser arrogante, soberbo, prepotente, porque o arrogante, ele sempre está rogando para si reconhecimento do quanto ele é capaz, do quanto ele é poderoso. Você precisa ter um equilíbrio nessas ações. Agora, é óbvio que você precisa desenvolver a tua autorresponsabilidade, mas é claro, fé na tua capacidade. Se você mesmo não acredita na tua capacidade, por que alguém acreditaria? Recentemente, num treinamento, eu perguntei para aquelas pessoas que estavam ali, eu perguntei assim, quantos aqui são vendedores? Uma minoria levantou a mão e depois eu quis mostrar para eles que todos, na verdade, eram vendedores. Por que todos eram vendedores? Porque você não negocia só produtos e serviços, você vende a sua imagem. Agora, como que você vai vender a sua imagem, persuadir alguém que você é capaz, se nem você mesmo acredita que você é capaz de fazer alguma coisa? Se você tem que apresentar um projeto, por exemplo, mas você chega lá e fala assim, olha, eu estou aqui com esse projeto, mas não sei se vai dar certo não, pode ser que Deus me ajude a resolver isso aqui, mas ó, eu não confio que eu sou capaz. Eu pergunto para você, esse projeto vai ser aceito? Um projeto como esse, alguém vai ter interesse em investir nesse tipo de projeto? Em que nem você mesmo acredita? E é disso que eu estou falando agora. Não estou falando daquela fé tipo religiosa, não estou falando daquela crença religiosa, não estou falando daquele presente, daquele dom que Deus dá para que o homem devolva a Ele a sua devoção. Não estou falando desse presente que você recebe de Deus, de ter fé, de crer, mas eu estou falando de você mesmo desenvolver esse elixir da realização, que é acreditar que você mesmo é capaz de fazer as coisas. Eu gosto sempre de contar uma história de uma modelo americana chamada Tara Holland. Olha o poder que existe na fé e na visualização dos seus objetivos, daquilo que você quer realizar na sua vida. Conta essa história, o Joel Osteen conta isso no seu livro, A Sua Melhor Vida Agora, um dos melhores livros que eu já li na vida. Recomendo que você leia esse livro, tá? No nosso e-book que você recebeu, Uma Vida Imbatível, tem a indicação desse livro, tem alguns insights desse livro lá também. Agora, a história ele conta o seguinte, que essa modelo norte-americana, ela sempre participava dos concursos Miss Estados Unidos, ela sempre desejou, era um sonho da sua vida, que ela ganhasse esse concurso Miss Estados Unidos. Nunca conseguiu ganhar, sempre ficava talvez no máximo entre as melhores, entre as 3 mais bem colocadas do concurso. Só que o que ela fez depois de tantas derrotas que ela teve? Ela desistiu? Claro que não, ela acreditava que era capaz, ela acreditava no seu potencial, no seu talento, ela acreditava no seu desfile, na passarela, ela acreditava nas suas habilidades. O que ela fez? Ela mudou de estado, é aquilo que eu sempre digo, mude de estratégia, mas não mude de sonho, acredite que você é capaz. Ela mudou de estado, foi para o estado do Kansas, um estado menor, talvez um estado com não tantas assim concorrentes, e ela começou a estudar, ela começou a ver as fitas daquelas ganhadoras, daquelas vencedoras, ela colava fotos de jornais e ela espalhou isso no seu quarto, ela começava a visualizar isso, ela ensaiava dando entrevistas, ela ensaiava
dando entrevistas para os repórteres depois do concurso, depois da premiação, daquele momento de glamour que ela tivesse ganhado, que as outras modelos haviam ganhado, e ela começou a montar todo esse cenário, um cenário de conquista, um cenário de vitória. E o que aconteceu? Depois de muito tempo, alguns anos se passaram e ela concorreu a todos aqueles concursos estaduais para que depois ela participasse novamente do concurso nacional. E o que aconteceu? Ela ganhou, ela foi a vencedora, ela conquistou o pódio em primeiro lugar como Miss Estados Unidos. E o que é formidável nisso na história é que depois ela foi entrevistada pela repórter que estava fazendo a cobertura, e os repórteres perguntaram muitas coisas para ela. Mas dentre as perguntas que fizeram, uma chamou a atenção, que foi a seguinte pergunta. Perguntaram assim: Tara, percebemos que você, no momento que você estava desfilando, você estava com tanta segurança. Parece que você já tinha andado por aquela passarela, e você aqui dando entrevista para nós, parece que você não tem vergonha, parece que você não é tímida, parece que você é uma pessoa altamente preparada para isso aqui. E ela respondeu algo que foi chocante. Ela respondeu assim: para mim, isso aqui não é nenhuma surpresa, eu esperava por esse dia, porque eu já tinha visto isso aqui nos meus sonhos, eu já tinha me visto naquela passarela, eu já me via dando entrevista para vocês, ou seja, eu sabia que isso aqui, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. Isso é o que eu traduzo de fé em você, fé na sua capacidade. Lembro mais uma vez, o fato de você ser uma criatura, um filho de Deus e amado por Ele, inclusive, não invalida a sua resposta, a sua responsabilidade e a sua capacidade de acreditar que você é capaz de realizar coisas grandes. Então ela, na verdade, simplesmente disse: eu acreditava tanto que eu fiz exatamente aquilo que eu confiava que eu pudesse fazer. E hoje eu estou aqui dando entrevista, hoje eu estou aqui falando para vocês com muita ousadia, estou aqui falando para vocês com muita liberdade, porque eu já tinha me visto nesse lugar. É desse tipo de fé que eu estou falando para você. A fé é a química da mente, o que você é capaz de mentalizar. Tem uma série interessante que passa na Netflix, que ela chama O Segredo, inclusive tem um livro também a respeito desse assunto. E nessa série, na verdade é um documentário, é um filme na verdade, que fala do segredo das maiores pessoas, das maiores celebridades, das pessoas mais influentes do mundo. O que essas pessoas descobriram ao longo das eras? O que fez essas pessoas galgarem esses lugares de sucesso? Se você for ver a história, por exemplo, de Steve Jobs e do seu parceiro Steve Wozniak, esses homens, a princípio ali criando o computador, criando a Apple, na verdade fundando a Apple, eles já tinham uma capacidade, eles tinham uma visualização, eles tinham uma certeza do quanto eram capazes de realizar. Todas essas pessoas bem-sucedidas, elas vão para o campo de batalha, elas vão para o seu dia a dia com aquele nível de confiança elevado. Eu não estou falando que essas pessoas não passam por dificuldades, eu não estou dizendo que essas pessoas não têm crise, não estou dizendo que essas pessoas não têm problemas, que elas estão imunes às dificuldades da vida. Claro que não, mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas têm um elevado grau de fé naquilo que elas podem fazer. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente essa vibração. O que é isso? Se a fé é essa química chefe da mente, por meio da visualização, da mentalização, por meio da sua imaginação, você cria o extraordinário, você cria o impossível, você cria o inevitável na tua vida. Ou seja, isso aqui, fundido ao teu pensamento, vai criar coisas que você jamais imaginava que era capaz de criar. Mas você precisa ter essa convicção por meio do seu autoconhecimento. Você tem habilidades, você tem competências, você tem desafios, mas é fundamental que você abrace isso e confie, acredite que você é capaz de realizar coisas grandes. Um dia desse, uma pessoa perguntou para mim o seguinte: eu posso pensar em coisas grandes na minha vida? É proibido? Faz mal eu pensar em coisas maiores na minha vida, coisas grandes? É errado eu pensar em conquistar grandes coisas? E eu respondi para essa pessoa: depende. Qual é o seu tamanho? Qual é o tamanho da sua mente? Se você acredita que nasceu para uma vida medíocre, pequena, uma vida rasteira, então não queira coisas grandes, porque não combina com você. Agora, se você acredita que nasceu para uma vida plena, para uma vida abundante, se você acredita mesmo que nasceu para ter uma vida acima da média, então deseje coisas maiores, ou seja, ativa a sua fé.
A sua fé no que você é capaz de fazer. Não é meramente fé na fé, mas é fé em algo realmente que tem consistência. E essa consistência é o que você é capaz, o que é possível você fazer. Isso aqui é formidável. Eu não estou falando aqui de uma fé associada a alguma crença religiosa, aquilo que orienta a sua devoção, a sua adoração, a quem quer que seja que você adore ou a quem você ama, segundo a sua vida espiritual. Mas presta atenção, eu quero usar de outra forma aqui. Fé significa você acreditar, a despeito das dificuldades, das lutas, das limitações, dos problemas. Ou seja, é fé inabalável, uma crença inabalável naquilo que você é capaz de fazer. Você é capaz de fazer alguma coisa? Você é capaz de encontrar saídas, encontrar soluções? Tem um livro que marcou muito a minha vida, que foi as 101 pessoas que marcaram o mundo. 101 personagens que marcaram o mundo. Você vai encontrar de Moisés, de Abraão, passando pelos personagens bíblicos até muitos cientistas, médicos, filantropos. Você vai encontrar muitos empresários do início do século XIX, do século XX. Você vai encontrar homens e mulheres que desbravaram horizontes em um tempo em que eles tiveram que enxergar coisas que ninguém à sua volta jamais imaginava enxergar. Pessoas que não deram desculpas para a vida. Você tem duas escolhas quando você levanta: ou você dá desculpa, ou você faz a coisa acontecer. Pessoas que têm fé no que podem realizar não ficam dando desculpas, eles simplesmente desbravam esses horizontes, fazem a coisa acontecer, eles abraçam os seus desafios, saem da inércia e as coisas, e o mundo é transformado à sua volta. Você é desse tipo de gente? Você tem fé naquilo que você pode fazer? É importante que você ative isso dentro de você. Esse gigante que está dentro de você tem que ser despertado para viver essas coisas extraordinárias. Essa fé aqui que eu me refiro significa você acreditar, ter esse nível de crença inabalável, tá certo? Capaz de enxergar saídas e não impossibilidades. Capaz de enxergar não os problemas, mas as oportunidades, as soluções e as inúmeras possibilidades que estão na sua frente. A menos que você tenha total e absoluta confiança, a menos que você esteja convencido, sem nenhuma questão, você não tem fé. Então você precisa ser convencido de que é capaz. Quando eu falo isso, eu não estou falando para que você se encha de empate, aquela arrogância, aquela prepotência. Sabe que uma das coisas que inclusive demonstra que você tem fé em você e na sua capacidade é quando você acredita que você pode aprender coisas diferentes. Por quê? Se você acredita que foi capaz de aprender até aqui o que você aprendeu, significa que você pode e deve continuar aprendendo coisas diferentes. Ou seja, você vai passar a absorver mais conteúdo, você vai conviver, se conectar até melhor com as pessoas, porque você vai desejar aprender aquilo que elas sabem, você vai desejar ter experiências com uma nova perspectiva, uma nova percepção da vida, uma nova mentalidade. Você vai absorver essas novas experiências, ou seja, o mundo que essas pessoas vivem vai poder fazer parte também de um mundo de ideias que você está criando, ou seja, essa capacidade de entrar no mundo do outro, permitir que o mundo do outro penetre o seu mundo e você aprenda com novas experiências. Isso te desafia a sair do seu mundinho fechado, da sua redoma, da sua bolha de mentalidade, para que a sua mentalidade se expanda e cresça. Fé e mentalidade são coisas que caminham juntas. A fé é a química-chefe da sua mente. O pensamento é a ignição da existência. Tua vida vai na direção daquilo que você pensa, daquilo que você deseja. Ou seja, você precisa desejar coisas maiores e acreditar que é capaz de fazer coisas maiores. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos o seguinte: cada um tem que agir de acordo com a sua estatura. Qual é o seu tamanho? Se você dá respostas pequenas, respostas baixas, respostas medíocres na vida, significa que essa é a sua estatura. Cada vez que você dá respostas grandes, respostas maiores, respostas de fato com atitude de fé, demonstra o tamanho que você é, o nível de vida que você leva. Avançando, esse nível de fé, como desenvolver fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Isso é o que a Bíblia fala, tá certo? Eu fico com a palavra sempre, a palavra tem um lugar absoluto na minha vida. Agora eu quero dizer para você algo: quando você aprende coisas novas, como você está aprendendo aqui nesse curso também, você vai absorver fé para crescer, porque fé é um alimento. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou por instruções repetidas para sua mente. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você se alimenta, quanto mais você absorve, mais fé você cria, você gera. Isso aqui é chamado de autossugestão. O que é isso? Você repete essas verdades. A fé é firmada na
verdade, não é em qualquer coisa, não é em qualquer informação. Nós vivemos em um tempo de informações desconexas. Nós vivemos em um tempo que a informação ela é multiplicada instantaneamente a cada segundo. Mas que tipo de informação nós temos absorvido a cada dia? Que tipo de conhecimento nós temos nos alimentado? Eu tenho esse compromisso de trazer para você conhecimento testado, aprovado, e que muitos grandes pensadores, idealistas, líderes têm desenvolvido, escritores já renomados têm desenvolvido, e coisas que eu tenho praticado na minha vida, no meu dia a dia, ao longo desses mais de 20 anos, e com as pessoas que eu tenho também ajudado e servido ao longo desse tempo. Então não é qualquer tipo de informação. Informação validada, informação transformada em conhecimento e conhecimento transformado em sabedoria. Então presta atenção, cada vez que você auto-sugere para a tua mente absorver esse nível de informação e de conhecimento, isso aqui dá para você poder. E só é fé se mudar a sua vida, só é fé se mudar o seu comportamento, só é fé se mudar as suas ações. Se não tem nada sendo mudado, então não é fé, ok? Milhares de pessoas acreditam estar fadadas aqui à pobreza, ao fracasso, por causa de uma força estranha que elas não têm controle, que elas chamam muitas vezes de azar, é o meu karma, é o meu destino, ou seja, é algo que já está determinado, eu não tenho como fazer muita coisa, ou algumas situações que as pessoas pensam que não podem ter nenhum tipo de controle. Deixa eu fazer para você uma pergunta aqui fundamental e eu quero que você medite nela ao longo dessa aula e dos próximos dias. Você por acaso já teve aquela sensação de que tem alguma coisa controlando o seu destino? De que tem algo controlando você e parece que você não tem controle, parece que você não consegue assumir as rédeas realmente? Isso precisa mudar, essa chave tem que ser virada na sua vida. E o problema é que muitas pessoas pensam assim: esse é o meu destino, não tem como mudar muita coisa. Eu vou viver na pobreza, eu vou viver na miséria, eu vou viver na escassez. Eu nasci foi para isso mesmo, nessa família nada dá certo, eu estou fadado ao fracasso, não é época de empreender, não é época de abrir meu negócio, não é época de fazer nada disso, porque afinal de contas a inflação está subindo, o combustível está subindo, as coisas estão cada vez mais caras. Enquanto você alimenta esse nível de perspectiva, enquanto você alimenta esse nível de ambiente à sua volta, é exatamente isso que você vai ter. Isso é chamado de profecias autorrealizáveis. Você acaba tendo aquilo que você fala, aquilo que você declara. E o que você fala está intimamente ligado à sua fé. Está intimamente ligado ao quanto você acredita na tua vida, acredita que você é capaz e acredita, sobretudo, o quanto você é ou não merecedor de ter uma vida abundante. As pessoas pensam que são merecedoras de uma vida ruim, desgraçada, escassa, pobre, miserável. E eu vou te dizer uma coisa: você não nasceu para uma vida ruim. Você não nasceu para viver menos do que a excelência. Você não nasceu para viver uma vida menos do que uma vida abundante e próspera, bem-sucedida em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as suas mãos, aonde você pisar com os seus pés. Então preste atenção em algo, muda a sua mentalidade, muda o direcionamento da sua fé. Você de repente tem colocado a sua fé na dúvida. E é interessante, isso aqui parece uma coisa assim meio contraditória, um contraponto, mas por que a dúvida é tão forte? Por que a dúvida provoca tantos estragos na tua vida? Porque a dúvida é a fé aplicada na direção contrária. A dúvida é a fé no que não vai dar certo. Então eu digo para as pessoas sempre: qual é a pessoa, por exemplo, que você tem que manter mais longe de você? É aquela que alimenta os seus medos e alimenta as suas dúvidas. Aliás, dúvida e medo caminham juntos. Posso dizer que são irmãos gêmeos. Porque quanto mais você tem medo, mais você duvida que vai ter uma vida que vale a pena. Quanto mais você alimenta os seus medos, mais você duvida de que você nasceu para ter uma vida que presta. Menos você acredita que pode realmente viver o incrível e o extraordinário. Medo e dúvida caminham sempre juntos. Você tem que divorciar esses dois, esse casal tem que ser separado e você tem que, na verdade, vencer esse casal terrível que tem acabado tanto com a tua vida, o medo e a dúvida. Divorcie esse casal da sua história, tire esse casal da sua história, pise nesse casal miserável que tem acabado com você, tem interceptado os teus sonhos. Então veja bem, essas pessoas na verdade que creem assim, que nasceram para essa vida ruim, essa vida medíocre, pequena, baixa, rasteira, elas na verdade são as próprias criadoras dos seus infortúnios, porque quanto mais você alimenta dúvida, ingratidão, insatisfação, quanto mais você alimenta medos, mais parece que você atrai esse tipo de coisa. Você vai atrair aquilo que você acredita. Você vai atrair exatamente aquilo que você crê. Se você crê por coisas ruins em relação a você, é o que você vai atrair. Infelizmente, é aquela regra da mentalização, é aquela dinâmica da visualização.
Enquanto você coloca os seus olhos naquilo que é ruim, é só isso que você vai enxergar. Enquanto você mentaliza só tragédia, só perda, só prejuízo, é isso que você vai ter. Enquanto você pensa só em fracasso, derrota, é o que você vai experimentar. Enquanto você acredita só que não é capaz, você vai continuar não dando conta, não solucionando as coisas que aparecem na tua vida. Então, pela sua mente subconsciente, isso é traduzido. E o equivalente físico também acontece. Você acaba materializando aquilo que está na tua mente. Então, você deve se comportar como você agiria se você tivesse de posse disso que você quer tanto realizar. Eu me lembro que o primeiro carro que eu comprei, ele surgiu de uma conversa. E eu estava num momento que eu pensava, gente, quando será que eu vou ter o meu primeiro carro? E eu fui despertado e fui encorajado por uma situação muito simples, eu vou contar para você agora. Estava numa empresa, eu era gerente comercial daquela empresa, trabalhava na área de vendas. Eu estava no balcão conversando com uma pessoa. E logo naquela conversa, essa pessoa, acredito que era um cliente, ele me deu um chaveiro e falou para mim assim: isso aqui é para você colocar a chave do seu carro. Comece a usar esse chaveiro, porque o carro já é seu. E eu nunca esqueço daquilo, porque o chaveiro era muito bonito, ali de couro, tinha uma propaganda da empresa daquele cliente e tudo mais, muito bacana mesmo, de acrílico assim bonito, e eu comecei a usar aquele chaveiro. Mas quando ele falou aquilo, eu comecei a acreditar, puxa, então quer dizer que eu posso ter um carro logo. Eu tinha uma moto na ocasião, estava começando, era no início do meu casamento, o orçamento bem baixo, bem mirrado mesmo, bem limitado, uma situação ainda de bastante crise financeira. Mas eu comecei a acreditar e eu comecei a usar aquele chaveiro. E comigo, dentro de mim, de acordo com aquilo que aquele cliente tinha me falado, ele estava dizendo o seguinte: comece a agir como se você já tivesse o carro que você quer. E eu comecei a mentalizar aquele veículo, eu comecei a ver aquele carro em todo lugar que eu andava. Todo lugar que eu ia, parece que eu só via aquele carro. Eu acreditava, eu me via dentro daquele carro, eu me via passeando com a minha esposa dentro daquele carro, eu me via viajando naquele carro. Eu estava vendo, parece que eu já estava de posse daquele carro. Eu já estava usando o chaveiro. E eu usava o chaveiro todos os dias. Todos os dias. Eu já andava como se eu já possuísse o carro. Em alguns momentos, algumas pessoas até perguntavam: puxa, você comprou um carro? Eu falei: está quase chegando, mas o carro já é meu. Eu dizia exatamente dessa forma, porque eu sabia que ia acontecer. O que aconteceu? E pouco tempo depois eu estava lá de posse daquele veículo. Eu quero dizer para você uma coisa: comece a agir como se você já estivesse de posse desse bem, dessa conquista, dessa realização, nesse lugar, nesse sonho que você tem alimentado e nutrido no teu coração já há tanto tempo. Quando você faz isso, as portas se abrem na tua frente, você começa a ser grato por essas coisas. Então, fé, que digo aqui, aquele princípio pelo qual você confia na sua habilidade de alcançar um certo objetivo. E eu acreditava, eu era capaz de vender, de crescer, de prosperar, de ter o melhor salário, e a coisa acabou acontecendo. Então, fé é aquele elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. O que vai fazer esse pensamento que você tem vir à tona, vir à realidade? O nível de fé que você emprega, o nível de fé que você exerce. Então, a fé é o ponto de partida para o acúmulo de riqueza. Eu digo, sempre repito aqui: pobreza e riqueza são frutos do pensamento. Riqueza e pobreza são frutos do pensamento. Não é aquilo que passa pela sua carteira, não é aquilo que está na tua conta bancária, não é aquilo que você investiu, é aquilo que está na tua mente. Pobreza e riqueza passam pela sua mentalidade. Ou seja, você precisa cultivar já na tua mente esse nível de fé e de acreditar, esse nível de crença no que você mesmo é capaz de produzir. Dinheiro não se ganha, dinheiro se fabrica, se conquista, se gera. Riqueza você gera. Ou você recebe por meio de uma herança, ou você gera a tua riqueza e promove transformação e aumenta a tua capacidade de adquirir. Fé é o único antídoto para o fracasso. Por que é o único antídoto? Porque quando você aparentemente fracassou, você precisa exercer mais fé ainda, porque pessoas de mentalidade fixa, elas acreditam no seguinte: se eu tive fracasso é porque eu não sou capaz. Isso aqui é muito importante, nós vamos falar um pouco mais disso nas aulas que vêm. Porque quando você tem uma mentalidade estreita, pequena, uma mentalidade fechada, trancada, bitolada, você acredita na seguinte coisa: se eu errei, se eu fracassei, é porque eu sou incapaz. Não, não é porque você é incapaz. É porque você está aprendendo uma outra maneira de fazer aquilo. É porque você está em um processo de desenvolvimento e você pode, inclusive, utilizar desse aparente fracasso para crescer e melhorar as suas experiências, amadurecer com essa situação.
criar outras alternativas, encontrar novas soluções. Transforme isso em aprendizado. Isso não faz você mais inteligente ou menos inteligente, mais ou menos capaz. É somente um resultado que talvez não era aquele que você esperava, mas você pode aprender com isso. Você nunca perde, você sempre aprende. Então é o ponto de partida para o mundo de riqueza, é também a base para todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Ou seja, fé não tem como casar-se com a ciência, embora elas estejam unidas com um determinado elo. Eu acredito que fé e ciência caminham sim, juntas, mas presta atenção, você não divorcia fé de ciência, você divorcia ciência de doutrina, porque doutrina cada um tem a sua, né? Certas interpretações até do texto sagrado na Bíblia. Agora, fé e ciência fatalmente vão caminhar juntas, são como que duas cordas soltas num poço escuro e profundo. Em algum lugar essas cordas vão se chocar. Em que lugar nós não sabemos bem, porque o poço é escuro e é muito fundo. Nós não temos olhos e nem a capacidade de enxergar tão longe assim. Tá certo? Não vou entrar nesse assunto aqui, nesse mérito. Mas fé também é o elemento que, misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a fonte inesgotável, que é o próprio Deus, de dar todas as coisas. Lembre, Deus não tem um depósito, Deus é uma fonte. Esse depósito não acaba, não termina, a fonte é inesgotável. Se tem para um, tem para todos nós. O universo tem infinitas possibilidades e oportunidades para todos aqueles que arregaçam as suas mangas, acreditam e fazem a coisa acontecer. Fé também é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente humana no equivalente espiritual e sobrenatural. Fé é a história daquelas pessoas que creram no incrível, viram o invisível e realizaram o impossível. Eu espero que esse nível de fé esteja no teu coração para que você realize coisas extraordinárias. Primeiro acreditando que Deus está com você, mas acreditando também que você é capaz de fazer tudo que há de mais incrível e mais formidável na face da terra. Está preparado para você. Beleza? Até o nosso segundo módulo, a nossa primeira aula. Te vejo lá. Grande abraço.